Olá, eu sou o professor Thiago Daniele, bem-vindos ao canal Saúde Descomplicada. Falaremos um pouco hoje sobre transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Vamos lá? Transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Vamos lá? Quando falamos de transição, falamos de mudança, de passagem, de trajetória, em que a população ela começou a passar por mudanças mediante as diversas alterações que tivemos, como o número de idosos crescendo, o número de pessoas obesas também crescendo, mudança da população rural para a urbana também crescendo, e tudo isso gera o que conhecemos como as diversas formas de transição, como por exemplo, a transição demográfica, que refere-se a essa dinâmica em que a população começou a ir da zona rural para a zona urbana, por exemplo. A questão epidemiológica, em que nós começamos a observar que as doenças crônicas, gripe, infecções, começou a diminuir e as crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, começaram a crescer na sociedade. E a nutricional, aqueles padrões alimentares. A população começa a se alimentar pior, ter uma baixa ingestão de componentes saudáveis, poucas frutas, poucos legumes, alimentos mais ultraprocessados, e essa é a mudança que observamos hoje em dia. Então essas transições explicam um pouco do que hoje encontramos e o que vivemos nos anos passados e nos anos atuais. Então observe, por exemplo, que dos anos 60 para os anos 2000, 2020, as famílias estão tendo cada vez menos filhos. O número de crianças está reduzindo com o avançar do tempo. Então, isso é uma mudança demográfica que a gente observa. Nos anos 60, a média eram 6 filhos, 2000, 2, 2020, quase um filho ou nenhum, 2022, muitas famílias não querem nem mesmo ter filhos. Então, isso gera uma mudança também. Junto a isso, nós temos que o número de mortalidade infantil começou a diminuir nos últimos anos em nosso país, especialmente. Consequentemente, nós temos uma população em que há um melhor amparo, um melhor cuidado dessa criança recém-nascida, o que vai também predispor a um adulto mais saudável e, consequentemente, ter uma evolução melhor na sua vida. Outra questão demográfica é o número de idosos. O número de idosos cresce cada vez mais. A expectativa é que nós tenhamos um grande número de pessoas idosas daqui a alguns anos, especialmente a partir dos anos de 2050. Então essa é a mudança que o nosso país, especialmente o nosso mundo, vem vivendo. A população está envelhecendo. Então conhecemos isso como essa transição demográfica em que nos anos 60, 50, muitas crianças nasciam, 2000, 2020, 30, 40, muitos idosos, que são essas crianças que nasceram nas décadas passadas, avançam a sua faixa etária e poucas crianças nascem, poucas famílias querem ter filhos. Isso gera mudança na pirâmide demográfica dos diversos países, em que aqui na última, por exemplo, no estágio 4, eu tenho uma taxa de natalidade e mortalidade muito baixa. Eu tenho crianças que morrem pouco e tenho idosos também que morrem pouco, ou seja, tem a melhor qualidade de vida da população, melhor saúde, melhor controle de saúde dessa população. Então, essa transição explica bastante sobre a nossa atual realidade. Já a transição epidemiológica, ela trata a respeito das diversas alterações dos padrões de saúde e doença. Por exemplo, doenças infectocontagiosas reduziram significativamente e doenças crônicas não transmissíveis cresceram de maneira mais avançada. Outras questões também que encontramos, violência, encontramos problemas de trânsito que envolvem situações de mortalidade e morbidade que geram essas questões que envolvem as transições epidemiológicas. Observe esse gráfico, como ele é interessante. Nós observamos que dos anos 30 aos anos 2000, as doenças infectocontagiosas reduziram significativamente, nunca encerraram. Nunca vamos ter o fim das doenças infectocontagiosas, vamos ter a sua redução. E, consequentemente, as doenças cardiovasculares aumentou significativamente, a violência aumentou também e o câncer. Então, as diversas mudanças da população geraram essas transições, essas alterações, essas mudanças de uma população, de uma sociedade. Dessa forma, encontramos diversos padrões e relações que são importantes de serem observadas na população. Observem esses gráficos. Meninos e meninas com obesidade, aqui nós temos anos 70 e 2008, 2009. Observe o crescimento absurdo de crianças entre 10 e 20 anos com excesso de peso e obesidade.
Homens e mulheres, o mesmo parâmetro, o mesmo padrão de aumento de peso em nossa sociedade. Então, mais da metade da população possui esse excesso de peso, ou seja, baseado pelo IMC. Lembrando que aqui no canal temos um vídeo explicando sobre IMC. Clica aqui no link acima para você conseguir assistir e entender um pouco mais sobre esta medida e outras também que envolvem a antropometria. Ajuda a traçar um parâmetro, um padrão, um conhecimento de uma população, de uma sociedade. Dessa forma, a gente encontra essa mudança e isso vai gerando repercussões na saúde dessa população e desse indivíduo. Já a transição nutricional é aquela mudança que a gente vê hoje em dia. Poucas pessoas não têm tempo, muitas pessoas, na verdade, não têm tempo, alimentam-se fora de casa, consumo de ultraprocessados, biscoitos, alimentos industrializados, consequentemente, maior ingestão de sal, de açúcar, de conservantes e não conseguem mais ter uma boa alimentação. Isso vem ocorrendo e observado em vários locais ao nosso redor. A população comendo cada vez pior, os alimentos também aumentando de preço, o que gera toda essa mudança de uma sociedade. Então, as transições elas explicam a realidade de uma população e como podemos melhor intervir e melhor conhecer essa realidade dentro da nossa sociedade. Gostou desse vídeo? Peço que curta, que compartilhe, que siga o nosso canal para mais vídeos na área da saúde. Tchau, tchau e até a próxima.